Boa tarde, meus alunos da Escola Espaço da Criança. Aqui é o professor Marcelo com mais uma aula de ciências, onde nós iremos estudar o tema seres vivos microscópicos. Na página 75, a página 80. Como vocês já podem ver aqui, os seres vivos microscópicos são seres minúsculos, só capazes de ser vistos pelo um aparelho chamado microscópio. Vamos para a página 76. Vamos ler um pouco. O que são seres vivos microscópicos? Uma pergunta. Então, essa resposta você vai responder, uma resposta pessoal. O que você acha que é um ser vivo microscópico? Será que é um ser que você pode ver a olho nu? Ou você vai precisar de algum aparelho para poder ver esses seres vivos microscópicos? Pelo nome você já dá para identificar o nome do aparelho, pelo qual nós conseguimos enxergar os seres vivos microscópicos. No caso, o aparelho é o microscópio, é o aparelho que você pode enxergar os seres microscópicos. Ok? Então vamos lá. Aí aqui na questão 2 tem aqui. Em sua opinião, para que serve o microscópio? Olha só. Protozoários, a maioria das bactérias e alguns fungos são exemplos de seres microscópicos. A imagem A, estão vendo aqui? A imagem A, olha só. E a B, acima, foram obtidas com o uso de microscópio e mostra alguns desses seres vivos. Os seres microscópicos podem ser encontrados no solo, aonde mais? Na água, no ar, nas plantas, no corpo humano e em outros animais. Esses organismos microscópicos participam de diversos processos no ambiente, como a decomposição da matéria orgânica. Ao se alimentar de restos de animais e de plantas, os fungos e as bactérias decompositores transformam os restos de seres vivos, ou seja, a matéria orgânica em substâncias que podem ser absorvidas pelas plantas e que favorecem o desenvolvimento delas. Aqui onde eu estou, nós estamos vendo várias plantas. Estamos vendo pé de manga, pé de mamão. Estamos vendo que também há uma terra fértil aqui. Essa terra fértil só está fértil porque os micro-organismos que ajudaram na decomposição das árvores que foram cortadas, juntando-se com o solo, com o nosso solo aqui no nosso quintal, fez com que adubasse as raízes das plantas aqui do quintal, para que assim o solo tivesse fértil, adubado, através dos micro-organismos vivos, junto com os restos de plantas que foram cortadas, fizeram com que as outras plantas que nasceram fossem fortes no seu crescimento. Então, se existe esse pé de manga aqui bonito, esse pé de mamão e outras plantas aqui neste quintal, é porque os seres microscópicos ajudaram na decomposição dos restos de galhos e troncos que foram cortados aqui no quintal, fazendo assim a adubação dessas plantas tão bonitas que vocês estão vendo. Então, ciência é isso, é prática. Estou mostrando para vocês como é que acontece. Primeiro a terra é adubada e depois pode se plantar nela e assim as plantas vão crescer com vigor e bastante beleza, porque a natureza é bela. Então vamos para a página 77. Microscópios. Os microscópios são instrumentos que ampliam várias vezes a imagem do que está sendo observado. Geralmente eles são utilizados para observar células. Olha só, o microscópio serve para observar células, seres vivos microscópicos, entre outras aplicações, ok? Então, se você não conhece o microscópio, é um aparelho pequeno que tem uma lente, e essa lente
ela faz com que você possa enxergar aquele ser minúsculo do tamanho ideal para a tua visão pegar e ver como é que ele é realmente, ok? Ela amplia a imagem, que é pequenininha, a imagem se torna grande pela lente do microscópio, certo? Os primeiros microscópio foram desenvolvidos no ano de 1595 por Hans Janssen. Foi o primeiro microscópio, né, que foi feito. E assim, em 1600, no final do século XIX, o comerciante holandês Anton van Leeuwenhoek também conseguiu desenvolver o microscópio, e assim os anos foram se passando e foi se aprimorando esse tipo de aparelho que fosse capaz de enxergar com tanta capacidade de mostrar seres minúsculos em um tamanho adequado para a visão humana, ok? Em 1700 até 1900. Assim, cada um desses físicos aqui contribuíram. Primeiro foi Janssen Janssen, e aí depois o holandês Anton van Leeuwenhoek, e depois em 1070, no século XVIII, continuaram melhorando e dando mais ampliação para a visão dos seres microscópicos, e em 1900 o físico alemão Ernst Ruska, né, aprimorou mais ainda este aparelho. Então aqui tem uma atividade para você responder e vamos estudar um pouco sobre as bactérias na página 78. O que são bactérias? Você já deve ter ouvido falar. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. Elas podem ser encontradas nos mais diversos ambientes e se relacionam de diferentes maneiras com os outros seres vivos. Além de participarem da decomposição dos restos de plantas e animais, existem bactérias que ajudam algumas plantas a absorver nutrientes do solo e bactérias que liberam gás oxigênio para o ambiente. Você sabia que no corpo humano também existem bactérias? Muitas delas são benéficas e contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo. Ou seja, bem aqui, ó, no intestino, bem aqui, está apontando para o intestino, existem bactérias no corpo humano. Ó, no intestino existem bactérias que ajudam na digestão dos alimentos, sabia disso? Então, continuando, mas há também bactérias que causam doenças ao ser humano, como as causadoras de cárie nos dentes, de leptospirose, de tuberculose e de pneumonia. A cárie é causada por algumas bactérias que vivem na boca humana e que utilizam os restos de alimentos presentes nos dentes como fonte de energia. Esses seres vivos produzem substâncias que destroem as camadas dos dentes, provocando a cárie. Por isso que é importante você escovar os seus dentes e ter cuidado com os seus dentes para a cárie não encontrar resto de comida e poder prejudicar os seus dentes. Página 79. Vamos ler mais um pouco para o fim da nossa aula. Página 79, por dentro do tema, produção de insulina. Após alguns exames, Josiane foi diagnosticada com diabetes. Josiane, você tem diabetes? Isso aqui é no balãozinho que está escrito isso, ok? Com o tratamento, você terá de injetar insulina no seu organismo para ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue. A insulina é uma substância normalmente produzida pelo pâncreas, um órgão do corpo humano. Em alguns casos, o organismo não produz insulina ou ela não funciona de maneira adequada. Como consequência, há aumento dos níveis de glicose no sangue, o que é prejudicial à saúde. Esse problema é conhecido como diabetes. Acho que você já ouviu falar dessa doença, né? Algumas pessoas com diabetes, como Josiane, precisam receber insulina de fontes externas. Durante muito tempo, essa insulina era extraída do pâncreas de porcos, o que causava rejeições pelo organismo humano. Com o avanço das novas tecnologias,
Desde a década de 1980, a insulina utilizada nas terapias passou a ser produzida artificialmente com o auxílio de uma bactéria chamada Escherichia coli. Essa insulina não é rejeitada pelo organismo humano, facilitando o tratamento de doenças. Então, uma pergunta: qual a importância das pesquisas científicas para a saúde da população? É importante porque, através das pesquisas científicas, podem ser produzidas novas vacinas para que possa auxiliar no combate a doenças que existem no corpo do ser humano. Ok? Então, a insulina ela é aplicada com injeção no corpo do ser humano para justamente equilibrar o açúcar, ou seja, do ser humano, do corpo do ser humano, onde as pessoas que têm diabetes não podem comer açúcar, tem que ter um controle sobre o açúcar para que não aumente a taxa de açúcar no seu sangue, ok? A página 80 para finalizar. Conheça a seguir algumas bactérias participam da fabricação de determinados alimentos. Vamos conhecer algumas bactérias que participam da fabricação de alguns alimentos. O exemplo, aqui tem bactérias lactobacillus. Essa imagem bem aqui, ó. Bem aqui no meio dessa bactéria aqui. Ela auxilia na fabricação do queijo e do leite. Ou seja, do leite para o queijo, porque o queijo é derivado do leite. Então, para que o queijo seja fabricado, vai depender do leite. E o leite, na sua decomposição, vai, para originar o queijo, o leite vai precisar do auxílio dessa bactéria que vai na composição, junto com o leite, da formação ao queijo. Então, uma bactéria que auxilia em um alimento. Ou seja, as bactérias não são só caçadoras de doenças, mas são também benéficas no que se trata de formação de outros alimentos. Então, as bactérias dos gêneros Acetobacter e Gluconobacter são utilizadas para a produção de vinagre após passar por alguns processos. O suco de partes de algumas plantas, como a maçã, é utilizado por essas bactérias para obter energia por meio de um tipo de fermentação. Durante esse processo ocorre a formação do vinagre. Então, essa bactéria aqui, a Acetobacter, ela é responsável pela transformação, ou seja, do suco da maçã para formar o quê? O vinagre. Tá vendo aqui? Então, vamos agora para os protozoários. Os protozoários são seres vivos microscópicos que apresentam apenas uma célula. Eles vivem em ambientes terrestres úmidos ou em ambientes aquáticos, mas também existem aqueles que vivem no interior de outros seres vivos em uma relação em que ambos são beneficiados. Então, o que são protozoários? São seres vivos microscópicos que apresentam apenas uma célula. Então, se cair numa atividade de você ou numa prova, o que são protozoários? São o que, turma? Vamos lá? São seres vivos microscópicos que apresentam quantas células? 10 células? 5? 2? Não. Apenas uma célula. Aí, se você colocar uma célula, você acertou. Então, mais uma aula de ciência. Que Deus nos abençoe. Tchau.